Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Fico feliz por poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com vocês. E nesse momento, a gente vai dar continuidade com o estudo ouvindo a voz de Deus. Um estudo que nós iniciamos ontem e hoje vamos dar continuidade. E hoje nós vamos estudar sobre a criação. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos. Meus queridos, há muitas teorias para o surgimento do planeta Terra, para a criação e como tudo foi feito. Como surgiu o homem, como surgiu os animais. Mas a pergunta que devemos fazer, essas teorias, será que elas com exatidão podem nos convencer? Eu, particularmente, acredito na palavra de Deus. Por isso, o estudo hoje é falando sobre a criação. Uma pergunta interessante. A primeira desse estudo. Como era a Terra antes de ser criada? Antes de ser criada, como era a Terra? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então veja só, como era a terra antes de ser criada. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas, ou seja, não havia luz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a gente vemos aqui algo muito interessante. Meus queridos, esse estudo ele é muito importante porque faz com que a gente entenda qual o real sentido da nossa vida. Nós não nascemos e não surgimos de um mero acaso. A segunda pergunta é: quem participou da criação? Então veja só, quem participou da criação? Aqui mesmo em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então veja só, quem estava no princípio? Deus. No princípio criou Deus. Deus, ele é o nosso Criador. E também fala do Espírito de Deus. Mas algo a mais nós temos que entender. A pergunta é: quem participou da criação? Tem um texto também que está aqui em Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. O verso 14 diz: e o Verbo, aqui, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quem estava na criação, quem participou da criação? Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Os três estavam na criação. Quando a gente lemos o capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, ali fala o que Deus criou. A Bíblia fala tudo o que a gente precisa entender. E aqui fala da criação. Mas Deus, ele é supremo. Cada dia ele criou algo. E tudo o que ele criou, ao final do dia, Deus dizia assim: e viu Deus que isso era bom. Mas uma pergunta que nós temos que analisar. A terceira pergunta: como se deu a criação do homem e da mulher? Veja, tudo Deus criou. No primeiro dia Deus fez a luz e separou o dia da noite. No segundo dia, Deus criou o firmamento e separou as águas. No terceiro dia, Deus separou a terra dos mares e criou a vegetação. No quarto dia, ele formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os peixes, animais marinhos e as aves. No sexto dia, Deus criou animais e o homem e a mulher. E é isso que nós vamos ver agora. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, no sexto dia, Deus criou os animais, o homem e a mulher. O homem, Deus criou do pó da terra. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E a mulher da costela do seu esposo, da costela de Adão. Tudo que Deus criou é perfeito. E o que eu acho de interessante é que quando Deus termina de fazer a criação, ele diz assim: e viu Deus que isso era muito bom. E para a gente finalizarmos, capítulo 2, versículo 1 a 3 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esse estudo que nós estamos fazendo, ele é bastante resumido. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, você pode procurar uma igreja adventista do sétimo dia, perto da sua casa. E tenho certeza de que lá terá pessoas que podem compartilhar a palavra de Deus com você. Você pode entrar no Google e escrever assim:
procura uma igreja adventista e tenho certeza de que você será direcionado para uma pessoa que está ansiosa para falar mais do amor de Deus para com você. E como eu falei ontem, esse estudo é para que a gente possa se preparar para a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando e, por mais que as coisas no mundo secular esteja difícil, há uma esperança e a esperança é Jesus. Lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar. A propósito, eu convido você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. E também agradeço àqueles que já estão assistindo e obrigado pelos comentários. Que Deus possa nos abençoar e amanhã nós teremos o estudo falando sobre a origem do mal, onde começou o mal. Tchau e até amanhã. Que Deus possa te abençoar.